Olá pessoal, essa é a Sandra Este é o Moisés. e hoje nós estamos começando uma nova série chamada O Mistério das Igrejas. Mas antes da Sandra começar, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, tá bom? É muito importante para nós. Muito obrigado por colocar um joinha, compartilhar ou colocar algum comentário. Isso ajuda bastante. Uma pergunta também, né? Nesta série aqui, nós queremos estudar as cartas das igrejas do Apocalipse. Eu espero que seja um tema que você goste de estudar, né? São 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. E isso está registrado no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, aliás, né, é cheio de setes, né? E eu chamo de estrutura epitática. Não sei se a palavra existe. Talvez eu inventei uma palavra, mas é de 7, né? Tem o pentacampeão, o hectacampeão, né? Então, assim, uma estrutura de setes, vamos dizer, né? Para quem sabe essa palavra não existe. Então, estudando o livro de Apocalipse, a gente descobre inúmeros setes. 7 selos, 7 trombetas, 7 cálices, 7 anos, 7 igrejas, 7 cartas. Meu Deus, é muito 7. Se for fazer uma lista assim, é gigantesco. E no capítulo 1, no versículo 11, João está tendo uma revelação, né? Jesus aparece para ele e Jesus manda João escrever 7 cartas para 7 igrejas que estão na Ásia. E anteriormente, João teve uma visão assim espetacular e Jesus explica a visão que ele teve, o significado da visão. Lá no versículo 20, ele diz assim, que as 7 estrelas, né, que ele viu, que estavam na mão direita, não é na mão esquerda, na mão direita de Jesus, ele fala, essas 7 estrelas são 7 anjos da igreja. E tinham 7 castiçais, porque Jesus andava no meio desses castiçais, né? E ele fala, esses 7 castiçais são as 7 igrejas. Olha que interessante. Então, castiçal significa igreja. O próprio Jesus deu aqui, ninguém está adivinhando nada. O próprio Jesus falou o que representa. Naquela visão que ele teve, castiçal igual igreja, estrela igual os líderes da igreja, né? Agora, castiçal, a palavra no grego é luquínia. Gente, desculpa que eu tô com uma gripe assim horrível, tá? Eu não sei a pronúncia também, acho que é luquínia. É um utensílio que tem uma base, um suporte, né, com bracinhos assim, onde você coloca as velas. Isso é com castiçal. Claro que o menorá, os bracinhos, eles têm óleo, né, que mantém a chama acesa lá. As cartas para essas igrejas, elas possuem camadas de entendimento, vamos dizer assim, né? Eu gosto de usar a cebola. Então, a cebola, ela tem várias camadas. Então, o que nós vamos fazer, a nossa proposta nesse estudo, é pegar a primeira camada e ter um entendimento dessa primeira camada. Então, a carta foi para uma igreja que existiu numa localização específica e etc. Tem uma outra camada que é uma aplicação que a gente faz assim, individual, pessoal, né? E uma outra camada que é então um mistério, que é isso que nós vamos tentar ver em cada um dos vídeos que nós vamos estudar. E é preciso a gente estudar cuidadosamente, né, todas essas camadas para a gente tentar ter um entendimento melhor. Agora, talvez quando a gente estiver estudando uma das cartas, algumas vezes vai ficar meio chato, talvez porque é meio técnico, né? Porque nós temos que falar da história, nós temos que voltar lá naquele tempo que João escreveu para tentar entender por que Jesus disse aquilo para aquela igreja. Porque senão depois a aplicação individual e profética, né, pode ficar meio esquisita. Você falou uma palavra interessante, tem a questão profética, né? De cada igreja. É isso. Então, assim, eu não sei, né, se você não é aquele que gosta de ficar ouvindo muito, assim, coisa de história, né, eu te animo a prestar atenção, porque tem segredinhos, tem mistériozinhos, né, nos nomes, nos significados, então é bem interessante para a gente desenvolver esse estudo. E hoje a internet possibilita isso pra gente, né? Você imagine 100 anos atrás, você estudar sobre isso. Né? Hoje você senta, né? Vê o nosso vídeo sobre as 7 igrejas, mas tem vários outros. Então, em vez de... a gente perde muito tempo, né? Vendo outras coisas na internet. Então aqui a gente só senta e escuta. O entendimento
De alguém que já estudou, você diz, né? Exatamente. Fora os nossos pais já estudaram, nossos pais da igreja estudaram, a Sandra tem estudado, então não perca essa oportunidade de aí ganhar 15 minutos do seu tempo para poder entender melhor as profundidades e os segredos, os mistérios. E também assim, essas cartas elas têm uma estrutura, né? E essa estrutura também é interessante, gente. É muito louco. Né? É bem interessante estudar. E eu sempre falo aqui do Dr. Chuck Missler, né? A quem eu admiro demais. Eu tenho até ciúme desse senhor aí. Porque ele realmente estudou assim muito profundo todos esses assuntos do livro de Apocalipse, né? Quem sabe um dia aqui a gente faz uma série só sobre o livro de Apocalipse, que é apaixonante. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. O que você escutar agora de 20, 30 anos para cá sobre Apocalipse, quase tudo passou pelo Chuck Missler. Alguém foi lá e escutou e não estou dizendo que plagiou, né? Mas pegou as revelações, vai passando, as descobertas, né? dele. As coisas vão passando assim, de um para o outro e vão ensinando, mas esse homem era incrível. Então assim, essa estrutura das cartas também são muito interessantes e vai ter um peso muito grande na aplicação, né, profética, né, que é o mistério dessas cartas aqui. Porque se a gente for honesto, né, pensar bem, por que Jesus não mandou uma carta para a igreja em Jerusalém? Para a igreja de Antioquia? Por que foram para essas exatamente? Então existe uma razão para isso, né? Então vamos tentar estudar juntos e acho que nos próximos vídeos, o próximo vídeo nós vamos entrar na primeira igreja, a primeira carta, a primeira igreja, né, que é a igreja de Éfeso, e vai estar lá no capítulo 2. E eu vou pedir para você que se você for assistir o nosso vídeo, abre a sua Bíblia junto para acompanhar, porque vai ficar muito mais rico assim o estudo. Tá bom? Exatamente. Então, até o nosso próximo vídeo. Ficou curtinho esse, foi só uma introdução para dar aquele gostinho, né? De quero mais. Então, e a gente espera vocês lá. Isso, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, que vai ser a primeira carta para a igreja que está em Éfeso.